Bom dia, alunos. Na aula de hoje, nós vamos continuar o estudo de trigonometria. Vamos ver a adição de arcos. O que são as fórmulas de adição de arcos? As fórmulas de adição de arcos, nas transformações trigonométricas, são equações onde, dado dois arcos trigonométricos de medida A e B, podemos calcular o seno, cosseno e a tangente da soma ou da diferença dos mesmos arcos. Adição e subtração de arcos. As fórmulas de adição e subtração de arcos são seis. São seis essas principais identidades que nós usamos para somar e subtrair arcos, envolvendo seno, cosseno e tangente. São elas: primeira, seno de A mais B. É seno de A vezes cosseno de B, mais seno B vezes cosseno de A. Seno de A menos B. Seno de A vezes cosseno de B, menos seno de B vezes cosseno de A. Terceira, cosseno de A mais B. Cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Cosseno de A menos B. Cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. Tangente de A mais B e tangente de A menos B. Tangente de A mais B. Tangente de A mais tangente de B, sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Tangente de A menos B. Tangente de A menos tangente de B, sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Vamos ver num exemplo que fica mais fácil. Calcule o valor de seno de 15. 15 é 45 menos 30. Sendo assim, seno de 15 é seno de 45 menos 30. Vou usar a fórmula da adição de arcos para seno. Seno de A menos B é seno de A vezes cosseno de B menos seno B vezes cosseno de A. Vou substituir o A e o B por 45 e 30 na fórmula. Então, vai ficar seno de 45 menos 30 vai ser seno de 45 vezes cosseno de 30 menos seno de 30 vezes 45. Agora, eu vou usar os valores de seno e cosseno de 30 e 45, que eu já sei, para substituir nessa expressão e calcular o valor numérico. Substituindo seno e cosseno de 45 por raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 por 1 meio. Vou fazer a multiplicação da primeira parcela e da segunda parcela. Então, o seno de 15 vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Exemplo 2. Calcule o cosseno de 135. Observe que 135 é 90 mais 45. Sendo assim, cosseno de 135 é cosseno de 90 mais 45. Vamos usar a fórmula de adição de arcos para cosseno. Cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. E no lugar do A e do B, eu vou colocar 90 e 45. Vou usar também os valores do seno e cosseno de 90 e 45 para substituir nessa expressão. Então, cosseno de 90 mais 45 será 0 vezes raiz de 2 sobre 2, menos 1 vezes raiz de 2 sobre 2. 0 vezes raiz de 2 sobre 2 dá 0. Então, cosseno de 135, que vai ser igual ao cosseno de 90 mais 45, vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Vamos a mais um exemplo. Exemplo 3. Calcular o cosseno de 75. Observe que 75 é 45 mais 30. Então, vamos aplicar a fórmula. Cosseno de 75 vai ser o cosseno de 45 mais 30. Vou usar a fórmula. Então, ficará cosseno de 45 vezes cosseno de 30 menos seno de 45 vezes o seno de 30. Vou usar os valores do seno e cosseno de 30 e 45 para substituir. E vou resolver a expressão numérica. Sendo assim,
O cosseno de 70, que é o cosseno de 45 mais 30, será raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E para o cálculo da tangente, vamos ver tangente de 15. Agora vamos usar 15 como sendo 60 menos 45 para fazer diferente. Então, tangente de 15 será tangente de 60 menos 45. Vamos usar a fórmula da subtração de arcos para tangente e substituir o 60 e o 45 em cada uma das suas partes. Depois, nós iremos substituir o valor da tangente de 60 e da tangente de 45 nos seus lugares. Então, o lugar da tangente de 60 é raiz de 3. Tangente de 45 é 1. Então, a minha expressão numérica ficará dessa parte. Resolvendo, teremos tangente de 45, raiz de 3 menos 1, sobre 1 mais raiz de 3. Arco duplo. As fórmulas do arco duplo são usadas para calcular seno, cosseno e tangente de um arco multiplicado por 2, ou para realizar operações em que esse tipo de razão trigonométrica seja necessário. Os arcos duplos são relações trigonométricas usadas para calcular seno, cosseno e tangente de arcos que foram multiplicados por 2. Por exemplo, seno de 2 vezes 30, cosseno de 2 vezes 45, tangente de 2 vezes 15. Vamos então calcular a fórmula do seno do arco duplo. Observe que, para encontrar a fórmula para o seno de um arco duplo, basta fazer A igual a B. Assim, substituindo A por B, na fórmula obteremos seno de A mais A igual seno A cosseno A mais seno A cosseno A, ou seja, 2 vezes seno A vezes cosseno A. Esta é a fórmula usada para determinar um seno de um arco duplo. Seno de 2A é 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Cosseno de um arco duplo. Com o mesmo intuito que fizemos no seno, vamos fazer para o cosseno e vamos substituir B por A na fórmula. Então ficará cosseno de A mais A, cosseno de A vezes cosseno de A, menos seno de A vezes seno de A. Cosseno de A vezes cosseno de A, cosseno de A ao quadrado. Seno de A vezes seno de A, seno de A ao quadrado. Vamos usar a fórmula da relação fundamental para substituir no lugar de seno ao quadrado de A. Então, seno ao quadrado de A é 1 menos cosseno ao quadrado de A. Sendo assim, substituindo esse resultado na fórmula do cosseno do arco duplo, teremos a seguinte relação. Cosseno de 2A é 2 vezes cosseno ao quadrado de A menos 1. Ou, se no lugar do seno nós substituirmos o cosseno, teremos cosseno de 2A é 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de A. Visando também determinar a fórmula da tangente no arco duplo, também podemos fazer o mesmo processo, substituindo B por A na fórmula. Então, teremos, no final, tangente de 2A igual a 2 vezes tangente de A sobre 1 menos tangente de A ao quadrado. Vamos então destacar as fórmulas do arco duplo, que é de seno de 2A, cosseno de 2A e tangente de 2A. É bom também destacar as fórmulas de adição e subtração de arcos, para o cálculo de seno, cosseno e tangente. Vamos à nossa apostila. Nós estamos no módulo 6, capítulo 17. Essa matéria está nas páginas 13 até a página 17 da apostila, capítulo 17. Eu recomendo que vocês façam os exercícios resolvidos 1, 2 e 3. Peço também que vocês façam o exercício 7 da página 18. A resolução está a seguir. Um abraço, fiquem com Deus.